Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a mostrar a seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Então Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. De fato, que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A nós descei, divina luz. A nós descei, divina luz. Em nossas almas acendei o amor de Jesus. O amor de Jesus. Queridos irmãos e irmãs, hoje é domingo, é dia do Senhor, é dia de ação de graças, é dia de mais uma vez nos reunirmos em família. Que alegria nos reencontrarmos mais uma vez para celebrarmos a Eucaristia. Que alegria esta possibilidade que Deus nos concede de novamente estarmos ao lado uns dos outros, de mais uma vez encontrar amigos queridos, rever irmãos e irmãs de caminhada, alguns que não nos víamos há tantos dias, né? Que bom podermos nos revermos e, sobretudo, na Eucaristia. Não há alegria maior do que partilharmos este momento que é tão sagrado na vida de todos nós. E, sobretudo, nestes tempos tão difíceis, que alegria poder ver realmente a cada um de vocês celebrando a Eucaristia. Gostaria de, no início dessa reflexão,
convidá-los a voltar um pouquinho no domingo passado e recordar um pouco daquela fala de Pedro que vai dizer ao Senhor a sua manifestação de fé, quando diz: Senhor, Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo junto de nós. E então Jesus vai olhar para Pedro e vai dizer: Pedro, feliz és tu, porque não fostes um ser humano que te revelastes isso, mas o meu Pai que está no céu. Lembram disso, domingo passado? É muito importante partirmos desta colocação de Pedro na semana passada, para recordarmos um pouco aquilo que hoje no Evangelho também nós tivemos oportunidade de ver. O Senhor Jesus que começa a falar com os seus discípulos, e o Senhor vai dizer: olha, eu devo ir a Jerusalém, e lá devo sofrer muito por parte dos anciãos, por parte dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei. Vão me matar, vou ser morto, mas vou ressuscitar no terceiro dia. Veja que os discípulos que fizeram uma experiência de se encontrar com o Senhor, os discípulos que se encantaram pelo Senhor, a primeira leitura fala um pouco disso, né, de Jeremias: seduziste-me, Senhor, e me deixei seduzir. Os discípulos se sentiram de fato seduzidos pelo amor misericordioso do Senhor, a tal ponto de terem suas vidas transformadas. E é assim, quando escutam o Senhor a dizer: eu vou sofrer, eu devo ser morto. Para os discípulos isso é difícil de entender. Como seria para nós também, né? Ouvir alguém que nós tanto gostamos dizer algo desta forma, nos soa estranho ouvir assim. E então Pedro toma Jesus à parte, e num laço tão afetivo, Pedro vai dizer ao Senhor: Deus o livre disso, que isso nunca te aconteça, Senhor. E então Jesus vai dizer a Pedro: afasta-te de mim, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço. Olha, duas afirmações com a mesma pessoa. Domingo passado: feliz és tu, Pedro, porque foi o Senhor Deus que te revelou a grande graça de reconhecer de fato que eu sou o Filho, o Messias enviado de Deus. E aqui agora, o mesmo Pedro que não pensa as coisas de Deus, mas pensa com o olhar humano. Para ensinar a mim, para ensinar a você, a todos nós, que é preciso estar vigilante constantemente para deixar que Deus haja em nós, porque se não deixarmos Deus agir em nós, podemos ter o nosso olhar também afetado pelas coisas do mundo, afetado não pelo olhar divino, mas sim por Satanás. É o mesmo homem. Pedro de um dia tem um olhar totalmente voltado para uma coisa sagrada e divina. Em um outro momento, um olhar extremamente voltado por um outro lado. E isso ensina a cada um de nós que nesta caminhada nós devemos estar atentos para que Deus haja em nós, atentos para que o Divino Espírito Santo ilumine as nossas atitudes constantemente, para que possamos assim reconhecer o querer de Deus na nossa vida. Depois desse diálogo de Jesus com Pedro, o Senhor vai fazer uma colocação. Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Veja que Jesus começa dizendo: se alguém quer me seguir. O Senhor respeita profundamente a liberdade de cada um de nós. O Senhor nunca se impõe a ninguém. O Senhor sempre se propôs.
É verdade que espera também que haja em nós uma abertura de coração para responder o chamado que faz na nossa vida. Mas o Senhor se propõe, não se impõe a ninguém, respeita a liberdade de cada um. E é por isso que diz, se alguém quiser me seguir, penso que a partir desta colocação do Senhor, hoje todos nós devemos responder primeiro isso para cada um de nós. Eu quero seguir o Senhor, isso é fundamental, porque refletir algo da palavra de Deus, ouvir a exortação do Senhor, só faz sentido se eu tenho claro isto para mim. Eu quero seguir o Senhor, porque se não quero, o Senhor me respeita. Eu tenho todo o direito de não segui-lo. Mas uma vez que eu respondo, sim, Senhor, eu quero segui-lo. Sim, Senhor, eu quero trilhar este caminho. Então é necessário que eu me comprometa com o sim que eu mesmo dei ao Senhor. É necessário que eu assuma as responsabilidades daquilo que eu mesmo respondi para a minha vida. Eu gosto muito de usar o exemplo daqueles que vivem no sacramento do matrimônio. É quase que impossível alguém assumir o matrimônio e querer viver uma vida de solteiro. É estranho, não é? Quando alguém se casa, precisa assumir a responsabilidade de casado, não é? É estranho quando alguém se casa e continua querendo viver vida de solteiro. Não dá certo. Não dá certo. Pode até viver, mas por algum tempo as coisas não vão bem. Veja que o amor é muito exigente. O amor espera da gente um compromisso. E esse compromisso vai para além da fala. Vai para as atitudes de quem se compromete com aquilo que diz. O sim dado exige de mim um compromisso. Por isso que quando o Senhor diz, se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo. Olha, meu irmão e minha irmã, o Senhor não está pedindo para que ninguém se aniquile, mas o Senhor está pedindo para que a gente aprenda a renunciar a si mesmo. Renunciar a si mesmo é renunciar aos nossos egoísmos, é abrir o nosso coração para fazer uma experiência de compaixão. Só consegue seguir os passos do Senhor quem não é egoísta, mas quem consegue olhar para as necessidades dos outros, quem consegue perceber para além das suas próprias necessidades, perceber para onde o Senhor nos envia, perceber que a missão é exigente. E nessa exigência que o Senhor traz para cada um de nós, nós somos chamados ao despojamento. Por isso que o Senhor vai dizer aos discípulos, se alguém quiser seguir, se não quiser, tudo bem. Veja que acredito que hoje, ao nos prepararmos para celebrar esta Eucaristia, penso que nós o fizemos e aqui estamos, creio eu que seja porque temos amor a Deus. Não acredito que alguém saiu de sua casa para vir celebrar esta Eucaristia por medo ou por obrigação, porque seria horrível se entendêssemos que alguém corresponde a este chamado de Deus só pela obrigação de ter que fazer. Mas nós o fazemos porque entendemos que Deus é Senhor da nossa vida e que sem Deus nada somos, porque entendemos de fato a graça de Deus que está sobre todos nós, um Deus que também ressignificou a minha vida e ressignifica a vida de todos nós, um Deus que nos protege, que nos ampara, um Deus que nos concede tantas e tantas graças, e é esse mesmo Senhor que nos diz, olha, se você deseja seguir, além de renunciar a si mesmo,
tome a sua cruz e me siga. Tomar a nossa cruz é abraçar a nossa vida, com toda a nossa história, com todas as nossas circunstâncias, e dar graças a Deus por tudo isso. Há muitos que às vezes acreditam que pelo fato de estar seguindo o Senhor, teremos uma vida sempre maravilhosa, uma vida nunca marcada pelo sofrimento. E há muitos que não querem de jeito nenhum passar pela cruz. Mas não tem como entender Jesus se não for pela cruz. E não tem como chegar ao céu se não for pela cruz. Não tem como olhar para a nossa vida e não perceber que o crescimento só chega também com as renúncias, com os sacrifícios e com as dores da vida. Assumir a cruz da nossa caminhada é abraçar também com responsabilidade, com amor, com zelo, mas contudo com gratidão a Deus, mesmo pelos sofrimentos e pelas provações. Por isso, meu irmão e minha irmã, peçamos ao Senhor que nos ajude todos os dias a assumir a nossa cruz, a assumir as nossas responsabilidades e a voltar o nosso olhar para o nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele que nos chama ao seguimento. Cuidado para não seguir o Padre Adalto, cuidado para não seguir as lideranças, cuidado para não seguir pessoas, porque você vai se decepcionar. Quem coloca a sua esperança nas pessoas se frustra, se decepciona e depois diz: estou com a fé abalada. Cristo nunca decepciona ninguém e o nosso olhar deve estar sempre voltado para Ele. É Ele que nos chama. As pessoas podem servir de instrumento na nossa vida, instrumento que nos leva até o Senhor, mas nunca são elas que nos chamam. É Deus que nos chama. E você é chamado, meu irmão e minha irmã, a não se conformar com o mundo em que você vive. A segunda leitura de hoje nos diz isso. Não vos conformeis com o mundo em que viveis, mas transformai-os. Lembremos-nos que o Senhor derramou o seu sangue para nos redimir do nosso pecado. Por isso, não vos conformeis com o mundo, mas sejamos diferentes do mundo. Diferentes no amor, diferentes na capacidade do perdão, diferentes na alegria em servir o Senhor, diferentes na humildade, diferentes no acolhimento, diferentes no cuidado em falar dos outros, diferente em ajudar a quem precisa. Sejamos verdadeiramente homens e mulheres todos de Deus. Assumir este sim que nós demos ao Senhor com generosidade. Por isso, que Deus possa conceder a mim, a você e a todos nós a graça da fidelidade e a graça da perseverança nesse compromisso que Ele deu a cada um de nós e que nós assumimos com generosidade de servi-lo todos os dias da nossa vida. Assim seja. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,